A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai botar em prática o que a gente vem estudando nas últimas aulas. Eu trouxe um texto bem bacana pra gente estudar, vocabulário novo. Vamos embora pra aula? E aí, como é que nós estamos hoje? Estamos bem prontos para aprender mais um pouquinho de holandês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Esse vídeo aqui vai ser para te mostrar o quanto que você já aprendeu. Eu não sei se você já sabe um monte de holandês e está aqui revisando, se você começou do zero absoluto. Se você começou do zero, hoje vai ser assim, ó, para você sentir a febre, sentir como que você tá. Por quê? Porque eu bolei um texto, tá? E esse texto aqui, ele vai simular a chegada de uma pessoa na cidade de Amsterdã. Então, David, no caso, ele vai até a Stadhuis e lá ele vai se registrar. E aí ele vai falar com a Isabela, que vai pedir a ele as persoonsgegevens. Olha só, tem palavras em holandês aqui já, e eu não vou traduzir elas por enquanto, tá? Eu vou botar na tela o texto com áudio, tá? Então, se prepara aí. E o texto ele vai correr, é um diálogo, na verdade, entre esses dois aqui. Na verdade não acho, eu tenho certeza, tá? Que você vai pegar esse texto e você vai entender ele. Você nem vai traduzir, você vai ler ele ou vai ouvir e você vai saber o que está acontecendo. Isso é uma sensação extremamente boa. Você não vai ficar traduzindo palavrinha por palavrinha, porque se você passou por todas as aulas que a gente teve aqui, ó, esse texto tem que sair de letra para você. Talvez vai ter uma coisinha ou outra ali que você vai ficar assim, mas sabe, isso é aquelas coisas que você deduz e vai pelo contexto e toca o barco. Então, qual que é a minha proposta hoje aqui? A gente vai pegar o texto que nós vamos ler agora, persoonsgegevens, vai juntar com todo o conhecimento que a gente adquiriu nas nossas últimas aulas, vai pegar o vocabulário que a gente vai aprender hoje, porque vai vir palavra nova aí, e vamos fazer um bem bolado e vamos estudar isso daí. Boa, como é que vai funcionar então? Olha só, o diálogo tá aqui, eu vou dar um play no áudio e o texto vai começar a correr devagarzinho. Então você acompanha, fica tranquilo que depois eu vou botar o texto todo aí para você ler com um pouco mais de calma, tá? Mas agora você vai prestar atenção e tenta entender ele. Vamos lá? Deixa eu botar meu fone aqui para escutar junto com você. Persoonsgegevens. Goedemorgen, meneer. Welkom in Amsterdam. Wat kan ik voor u doen? Goedemorgen, ik wil me graag inschrijven bij de gemeente. Natuurlijk. Wat is uw naam? Mijn naam is David Santos. Wat is uw adres? Mijn adres is de Kerkstraat 12. En uw postcode? Mijn postcode is 1012 AB. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Spanje. Wat is uw geboortedatum? Mijn geboortedatum is 15 maart 1992. Heeft u een telefoonnummer? Ja, mijn telefoonnummer is 06 100 45 678. Werkt u? Ja, ik werk in een restaurant. Heeft u een BSN-nummer? Nee, nog niet. Heeft u een paspoort bij u? Ja, hier is mijn paspoort. Oké, dit is alles. Dank u wel, meneer Santos. Bedankt voor uw hulp. Graag gedaan. Nogmaals, welkom in Amsterdam. Dank u wel. Fijne dag. Fijne dag. E aí, o que achou? Pegou tudo? Fica tranquilo, a gente ainda vai ver o texto inteiro de uma vez só. Eu posso até botar o áudio de novo lá para você. Agora a gente vai estudar o vocabulário novo para a aula de hoje. Sabe que a gente sempre faz isso, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Persoonsgegevens. O que é persoonsgegevens? Isso daqui é a junção de duas palavras. Persoons é pessoais e gegevens é informações ou dados. Então, persoonsgegevens vai ser dados pessoais, informações pessoais. Stadhuis. Você já conhece essas duas palavras separadas. Stad é cidade, Huis é casa. Então, vai ser a casa da cidade. Pra gente é o que a gente chama de prefeitura. Goedemorgen. Eu vou fazer um vídeo ainda mais pra frente sobre todas essas saudações e por aí vai, mas eu coloquei aqui porque tá no texto, né? Goedemorgen é bom dia. Welkom, bem-vindo. Gemeente. O que é gemeente? Pra gente, vou falar de Brasil, tá? Não sei em Portugal ou outros países, mas pra gente no Brasil seria o que nós chamamos de município, tá? A estrutura política geográfica da Holanda é um pouco diferente. Não é estado, município, cidade. É província, gemeente e daí tem as cidades dentro, tá? Eu vou fazer também um vídeo para falar só sobre isso e aí a gente aprende um monte de vocabulário novo também. Mas isso tá mais para frente, tá? Fica tranquilo. Agora você só tem que saber que gemeente não é algo físico, não é uma casa. Tem pessoas aqui que chamam a gemeente de prefeitura. A prefeitura é a Stadhuis. Gemeente é o território, então é o município.
Natuurlijk. O que é natuurlijk? Isso aqui é extremamente usado. Todo mundo fala isso todo dia. A tradução direta seria naturalmente, né? Mas significa claro. Você pode fazer isso para mim? Natuurlijk. Ah, você quer ir lá? Natuurlijk. Sabe? Às vezes eles falam até um tuurlijk. Se você começa a assistir, você vai pegar isso direto. Adres. O que é adres? É endereço. Pode ser o endereço da sua casa, endereço de e-mail, endereço, qualquer coisa que a gente traduza para endereço, adres. Aqui eu botei uma frase porque se você traduzir palavras soltas não funciona, tá? Então vai ter também várias frases desse tipo ao longo dos nossos vídeos. Waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan? De onde você vem? De que país você é? Qual é a sua origem? Waar komt u vandaan? BSN-nummer. BSN significa Burger Service Nummer. Tá vendo? É BSN. Eu botei no texto BSN-nummer. Na verdade, número aqui está duplicado, né? Porque seria 2 vezes número. Mas é só para você entender que isso é um número, tá? No dia a dia, provavelmente, eles vão te pedir. Você tem um BSN. O BSN significa o número de serviço do cidadão. Eu não sei se no Brasil a gente tem uma coisa parecida com isso, tá? Talvez seria o nosso número de registro social ou algo assim. Não é um número de identidade, tá? É um número do cidadão. Restaurante. Fácil, né? Nee e ja. Esse daqui, essas duas palavras, né? São extremamente básicas. Talvez são as primeiras que você aprende. Por que eu estou trazendo elas só agora? Porque só apareceu em texto agora. Nee, não. Ja, sim. Simples. Nog niet. Isso daqui, junto, significa ainda não. Isso aqui você usa sempre junto. Por exemplo, se você quer responder assim, ah, você já fez isso? Não, ainda não. Nog niet. Então, extremamente útil. Passport. Passport. É o passaporte. Só cuida para não escrever com 2 S's, porque muita gente confunde com inglês. Passport. Mas é ó, pas com 1 S e 2 Os. Passport. Alles. Alles. Tá vendo que eu tô falando alles, us, e não alles. O E, quando ele tá ali junto com L, geralmente na mesma sílaba, ele muda um pouco o som, tá? Isso você vai pegar com o tempo. Mas ele não tem o som de E, não é alles, é alles. Ele muda um pouquinho a entonação, tá? Mas alles significa tudo. Bedankt. Bedankt é obrigado. Isso daqui também eu vou fazer um vídeo porque tem bedankt, dankjewel, dankjewel, danke e mais um monte de coisa. Eu vou fazer um vídeo só para esse tipo de coisa, tá? Bedankt significa obrigado. Simples assim. Hulp. O que é hulp? É ajuda. Nogmaals. Nogmaals significa de novo, novamente, mais uma vez. Então, por exemplo, nogmaals, bedankt. Obrigado novamente. Fijn. Fijn pode significar várias traduções, mas é geralmente no contexto de bom, legal, agradável. É uma coisa boa que acontece. Então, fijn. E fijne dag, tem um Ezinho aqui, ó. Fica tranquilo, esse fijn é o mesmo que tá aqui. Esse E, ele é uma questão gramatical que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Fica tranquilo, agora só decora fijne dag. O que significa isso? Tenha um bom dia. Então, ó, fijn é bom, dag é dia, fijne dag não é apenas bom dia, né? É um bom dia quando você está indo. Por exemplo, terminou a conversa, fijne dag. Não vai chegar na pessoa de cara e dizer assim, fijne dag, porque parece que você está indo embora. Graag gedaan. O que é graag gedaan? Esse daqui é para aprender a falar o G na garganta. Então é graag gedaan. Treina aí. Se você aprender a falar isso aqui, você fala qualquer outra coisa no holandês. Essas duas palavras juntas, elas significam de nada. Com prazer. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa para a pessoa e ela te diz assim, obrigado, você vai dizer graag gedaan. De nada. Com prazer. E graag, essa palavra eu fiz uma partezinha do vídeo aqui específica só para falar dela, porque ela tá aqui, ó, graag. Mas esse graag, ele pode significar várias coisas. Por exemplo, aqui, ó, graag, quando é solto, ele significa por favor, com prazer, de bom grado. E o gedaan é o passado do verbo fazer, que é o doen. Então é como se eu traduzisse feito de bom grado. Mas olha, não traduz, tá? Você não traduz graag gedaan, você não traduz fijne dag, você aprende apenas o significado disso. Vamos dar uma olhadinha no graag, o que é o graag? Literalmente, se você traduzir o graag, ele significa com prazer. Mas o uso, ele é um pouquinho mais amplo, tá? Eu tenho aqui 3 situações onde o graag vai aparecer com mais frequência. Então, por exemplo, a primeira, quando você aceita algo com vontade.
Como assim? Alguém te oferece alguma coisa, ou quando a pessoa te dá algumas opções, algumas escolhas, e você escolhe uma e diz assim, olha, eu quero esta daqui. Então, por exemplo, ik drink graag koffie. Eu bebo com prazer café. Traduzindo fica torto, fica estranho, mas é porque assim, ó, vamos supor, você gostaria de chá ou de café? Ik drink graag koffie. Eu gostaria de café, entendeu? O uso do graag aqui. Segunda situação, quando alguém te oferece algo com educação e você quer agradecer também com educação. Então, por exemplo, assim, se alguém te disser assim, ó, você gostaria de café? E você vai dizer assim, graag. Isso basicamente significa sim, obrigado, muito obrigado por estar oferecendo café para mim, entendeu? Tudo está dentro desse graag. Você pode apenas responder graag. Terceira situação é quando você quer pedir algo de uma forma um pouco mais gentil, mais suave. Ó, por exemplo, se você vai pedir assim, olha, eu quero um café, eu quero um pão, eu quero seja lá o que for. Ik wil é o verbo querer em holandês. Ik wil graag een broodje. Ou ik wil graag een koffie. Ik wil graag blá 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 blá. Entendeu? Quando você coloca o graag, você não está mais dando uma ordem. Você vai dizer assim, olha, eu quero, por favor, isto. É a mesma coisa que no inglês, quando você usa o would like. Então, para quem entende como funciona no inglês, se você falar assim, I want coffee, fica meio duro, né? Meio bruto. Se você chega lá sei lá, na padaria e diz assim, olha, eu quero café. Não sei, para mim soa um pouco como uma ordem. Então, se você dizer assim, I would like coffee, é diferente de I want coffee, entendeu? Ik wil koffie, ik wil graag een koffie, entendeu? Então, segue essas dicas aqui que não tem erro. Pegou todos os usos do graag, ele ainda aparece em mais contextos, como por exemplo em graag gedaan, mas se você entender que ele é uma coisa boa, que ele ajuda a amaciar a situação, fica muito mais fácil de entender. E como é que nós estamos na nossa meta de vocabulário dominado? Se você está estudando sério, todos os vídeos que eu trago vocabulário novo você está estudando, teoricamente, você já sabe, com a aula de hoje, 178 palavras. Olha, eu não sei se você acha isso bastante ou pouco, eu acho muito, tá? Porque nós estamos aqui ó, com 3, 6, 9, 10 vídeos e nos últimos 2 vídeos eu te dei um descanso. Então, em 10 vídeos, a gente já aprendeu 178 palavras. Aos pouquinhos, a gente vai acumulando mais e mais e tudo vai ficando mais claro. Bora pra aula? Boa, então agora a gente vai olhar para o texto com mais informações e vamos caçar ali o que a gente aprendeu. Vamos lá? Então, olha só, você já sabe, por exemplo, o que são as persoonsgegevens. Tenta falar essa palavra aqui, ela é meio complicada para falar no começo, mas treina aí. Persoonsgegevens. Vamos ver o texto agora. Aqui está o texto que você escutou lá no começo, tá? A gente vai olhar para o texto algumas vezes. Primeiro com foco nos pronomes, depois nos verbos, depois nos números, depois nas frases e daí nas perguntas. Então o texto ele vai se repetir várias vezes na tela. Se você quer pular para frente, dá uma olhada nos capítulos aqui embaixo, que sempre tem dividido o que é parte 1, 2, 3, 4. Então você pode talvez ir lá para frente se está com um pouco de pressa. Mas vamos lá. Primeiro, faz um exercício aí, ó. Pausa o vídeo aqui. Leia o texto em voz alta para você praticar a pronúncia. É muito importante isso, tá? Leu? Vamos continuar? Então, olha só, a gente estudou pronomes, viu que tem diferença entre u e e, né? Formal e informal. E também a gente viu lá que tem aquela questão de às vezes é ye, às vezes é ye. Aqui, a gente está numa situação formal. É uma pessoa indo lá na Stadhuis para fazer o cadastro, né? Na Gemeente de Amsterdã. Então, o que você acha que vai acontecer aqui? A gente vai ter várias situações com contexto formal, certo? Olha só, Goedemorgen, meneer. Olha só os pronomes acontecendo aqui, ó. O que eu posso fazer para você? Eu não vou traduzir o texto, tá? Porque você tem condições de já entender esse texto aqui sem precisar traduzir. Eu tenho certeza disso. Talvez você automaticamente já tentou traduzir. Não faz isso. Só leia o texto e tenta entender ele. Então, olha só o pronome aqui, ó, de novo. Ó, aqui, ó. Olha só a questão de formalidade. U naam, u adres, u postcode. Esse W, ele vai ser pronome possessivo, tá? Então é o seu nome, seu endereço, seu postcode. Mas isso é assunto para aulas do futuro. É só para você saber que, ó, tá aqui, ó, o U. Ó, de novo, ó. Waar komt u vandaan? Então, pronome, 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 pronome. Dank u wel, meneer Santos. Bedankt voor uw hulp. Dank u wel. Tá vendo, ó? Toda a comunicação aconteceu dentro dos contextos formais. Extremamente importante isso. Lembra disso quando você for botar em prática o seu holandês aí. Vamos dar uma olhadinha agora nos 2 verbos. Antes de eu jogar na tela, dá uma olhada você aí no texto e tenta achar eles. Onde é que eles estão? Vamos ver se confere o que eu marquei aqui com o que você achou. Posso?
Olha só, olha quantas vezes que eles aparecem aqui, ó. Tá certo que eu forcei um pouquinho a barra, né, na hora de fazer o texto para acontecer, mas é assim, ó, eles aparecem muito, ó. Wat is your name? Mijn naam is. Wat is, heeft. Olha só o hebben aqui, ó. Heeft. Interessante, né? E números, o que que a gente aprendeu que dá para tirar desse texto aqui? Ou melhor, que dá para usar nesse texto aqui? Consegue ver aí antes de eu jogar na tela? Vamos lá? Olha só, a gente tem aqui, ó, o endereço, né? O número da casa. Tem aqui, ó, o postcode. Tem a data de Geburtsdatum. Lembra o que que é o Geburtsdatum? O número de telefone, olha só, tudo junto. Eu esqueci de grifar, mas ele tá aqui também. Parece 2 N's, é estranho, mas na verdade são 2 palavras apenas juntas. Telefonnummer. Ó, BSN. Eu falo B, é BSN, número. Esse número aqui, ele tá duplicado, tá? No dia a dia, talvez você vai ouvir apenas Heeft u een BSN? Ou qual é o seu BSN? Deixa eu dar um play nos áudios do David aqui, falando os números, pra gente olhar um pouquinho pra eles com um pouquinho mais de carinho. Deixa eu botar meu fone aqui pra gente escutar junto. Então vamos lá. Como é que ele falou o postcode aqui, ó? Postcode is 1012 AB. 1012 AB. Olha só, ele falou em pares, como que a gente conversou lá, né? Lembra? E vamos dar uma olhada como é que ele falou o Geburtsdatum dele aqui, ó. Você lembra o que é Geburtsdatum, certo? Então vamos lá, eu vou dar um play aqui, ó. A gente vai ouvir a Geburtsdatum e o telefone número dele. Presta atenção como é que ele fala o ano e o número de telefone. Geboortedatum is 15 maart 1992. Heeft u een telefoonnummer? Ja, mijn telefoonnummer is 06 100 45 678. Então, como é que ele falou o número do ano aqui, ó? 15 Mart, né? 15 de Mart. Mart é março, tá? Essa daqui eu esqueci de botar nos vocabulários. Mas o número, ele falou 1992. Olha só, 1990. Então, 1992. Lembra que a gente conversou? Eu falei, olha, eles, às vezes, principalmente na questão de anos, eles falam na casa dos 100 e não na casa dos milhares, como a gente falaria em português, 1992. Eles vão falar 1992. Tá vendo por que você tem que praticar? Porque senão você escuta assim 1900, aí teu cérebro escutou um 100 e você fica caçando onde é que tá o 100 aqui. E não existe 100 aqui dentro, né? E no número de telefone, no telefone número, ele falou 06 100 45 678. Aí você diz assim, pô, Gilberto, mas tu me falou que é sempre falado em pares. Sim, só que tem um negocinho, olha só, ele, quando tem dois números seguidos iguais, às vezes eles falam assim também, 100, aí ele começou a falar em pares. 4, 5, 6, 7, 8. Lembra? Se não lembra, deixa eu botar mais uma vez aqui, ó, pra gente escutar. Vamos escutar só mais uma última vez? Geboortedatum is 15 maart 1992. Heeft u een telefoonnummer? Ja, mijn telefoonnummer is 06 100 45 678. 6, 7, 8. Boa, vamos dar uma olhadinha agora nas frases. A gente estudou aquela questão das estruturas das frases básicas, lembra? Consegue dar uma olhada aqui nesse texto e tentar não converter, mas tentar olhar para ele enxergando essa questão das estruturas? 1, 2, 3, sujeito, verbo, objeto. Tenta aí, antes de eu jogar na tela. Vai lá, pausa o vídeo e tenta encontrar essa estrutura aí. Posso jogar? Olha só, tem algumas frases aqui, ó, que talvez a gente vai estudar mais pra frente, tá? Com dois verbos aqui dentro. Esquece essas daqui, vamos olhar porque eu marquei aqui. Olha só. Mijn naam is David Santos. Mijn adres is bababá. Mijn postcode is bababá. E come out. Olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí você vai me dizer assim, ah, Gilberto, e essas outras coisas aqui? Ó, isso aqui, por exemplo, é perguntas. Aqui não existe verbo aqui dentro, então não vai ter essa estrutura. Aqui, essa estrutura aqui, ela é uma frase com dois verbos. Ik wil, eu quero. Inschrijven, que é escrever. Inscrever, desculpa. Então tem dois verbos. A gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? Fica tranquilo que a gente chega lá. E tem um monte de perguntas aqui, né? Então, funciona bem. Isso vai te ajudar muito a entender melhor as estruturas e principalmente na hora de você produzir holandês, certo? E as perguntas? Vamos dar uma olhada nelas aqui, ó. Olha só. Lembra do var, do vat, do vi? Não tem vi aqui, mas ó, tá cheio de vat e vat. Aí tem o verbo e o resto. Var, verbo, resto. Vat,
verbo hast. Aí a gente tem uma pergunta aqui, por exemplo, que não existe verbo aqui dentro. Você vai dizer assim, tá, mas pode isso? Pode, porque ó, ela vinha perguntando para ele, wat is uw naam? Wat is uw adres? Aqui é como se tivesse subentendido, wat is uw postcode, né? Porque ela está dizendo assim, ó, em uw postcode e o seu CEP, entendeu? Isso acontece, né, na linguagem falada do dia a dia, é assim mesmo, tá? E tá certo, não tá errado não. E aí aqui em amarelo eu só separei aquelas perguntas onde que o verbo ele inverte, olha só. Heeft u een telefoonnummer? Então a resposta seria sim, eu tenho um número de telefone. Olha, de novo aqui, ó, werkt u, ó, verbo na frente do pronome. Heeft u een BSN? Heeft u een paspoort? E aí, pegou tudo? Agora vamos dar uma olhadinha no vocabulário novo que a gente aprendeu olhando pro texto aqui, ó. Olha só. Esse daqui é o slide final. Tira um print nele aí, estuda ele. Olha só, então tem várias palavras novas que a gente aprendeu hoje aqui, ó. Goedemorgen, welkom. Olha o graag aqui, ó. Ik wil me graag inschrijven bij de gemeente. O que ele está dizendo aqui? Esse inschrijven e o ik wil, talvez você não sabe, mas eu quero me inscrever na gemeente, no município. Só que ele botou um graag aqui, ó. Eu gostaria, por favor, de me inscrever no município. Natuurlijk. Leia você aí em voz alta, ó. Tem várias coisinhas aqui, ó. Olha, ela pediu aqui, ó. Heeft u een BSN? Nummer? Nee, nog niet. Não. Ainda não. Esse niet também funciona como não. Mas isso é também assunto mais pra frente, tá? Show? Gostou do texto? Eu vou botar aqui, ó. Vou dar um play pra gente escutar ele uma última vez junto. Esse áudio e esse texto eu vou colocar na descrição do vídeo que tem aqui, ó. Clica ali, abre toda a descrição, vai ter um link para você baixar esse texto e também o exercício que a gente já vai ver e também esse áudio aqui, certo? Aí estuda lá, faz como você quiser. Então vamos escutar o texto mais uma vez. Escutar o áudio, né? Goedemorgen, meneer. Welkom in Amsterdam. Wat kan ik voor u doen? Goedemorgen, ik wil me graag inschrijven bij de gemeente. Natuurlijk. Wat is uw naam? Mijn naam is David Santos. Wat is uw adres? Mijn adres is de Kerkstraat 12. En uw postcode? Mijn postcode is 1012 AB. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Spanje. Wat is uw geboortedatum? Mijn geboortedatum is 15 maart 1992. Heeft u een telefoonnummer? Ja, mijn telefoonnummer is 06 100 45 678. Werkt u? Ja, ik werk in een restaurant. Heeft u een BSN-nummer? Nee, nog niet. Heeft u een paspoort bij u? Ja, hier is mijn paspoort. Oké, dit is alles. Dank u wel, meneer Santos. Bedankt voor uw hulp. Graag gedaan. Nogmaals, welkom in Amsterdam. Dank u wel. Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag. Então, comenta pra mim aí, bota aí nos comentários. Como é que foi a tua sensação com esse texto? Talvez você vai dizer assim, é um texto didático, eu entendi tudo, mas tá muito fácil. Na verdade, não é tão didático assim, tá? Isso aqui é uma conversa normal, real, que vai acontecer se você estiver nessa situação. Então, você pode tirar desse texto aqui várias frases que são realmente úteis, tá? Vai lá, estuda o texto. E agora, para reforçar mesmo, porque você só está recebendo, você não está produzindo nada, vamos à nossa tarefa. Esse exercício aqui, ele merece mais do que um estrofafa, ele merece um pacotão de estrofafa. Não de ouro, porque, né, vai comer, né, não dá, né? Aquele bem molhadão, assim, de caramelo. Ô, saúde! Enfim, vamos lá. Como é que vai funcionar isso daqui, ó? Eu sou a Isabela, você é você, é claro que você é você vai ser Yei. Então, vamos lá, para praticar. Eu vou te fazer a pergunta e você me responde. Eu leio a pergunta, você pausa, responde e aí a gente continua o nosso diálogo aqui. Pratica, tá? Não pule isso daqui. Eu não vou fazer isso daqui. Pratica, é um jeito de você se colocar numa situação real. Vamos lá? Então eu começo. Eu sou a Isabela, certo? Goedemorgen, meneer. Ou mevrouw. Welkom in Nederland. Wat kan ik voor u doen? Natuurlijk. Wat is uw naam? En wat is uw adres? En uw postcode? En waar komt u vandaan? Wat is uw geboortedatum? Heeft u een telefoonnummer?
Werkt u? Oké. Heeft u een BSN? Heeft u een paspoort bij u? Oké, dit is alles. Dank u wel, meneer of mevrouw. Graag gedaan. Nogmaals, welkom in Nederland. Não, em Amsterdã. Fijne dag. E aí, conseguiu? Se não conseguiu, tenta. Se esforça um pouquinho, tá? Talvez faz as respostas aí no papel e aí bota o vídeo de novo, vai, pula ele para trás ali, bota de novo e me responde em voz alta. Faz esse favor para nós dois aqui, responda em voz alta, tá? Não fica com vergonha, tá? Que isso é extremamente importante. Você tem que desenrolar essa língua aí para fazer o holandês sair fácil. E é isso. Chegamos ao final de uma aula um pouco diferente. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aí nos comentários se gostou dessa aula, desse estilo, se você quer mais aulas assim, onde que a gente simula uma situação. No final a gente pode praticar junto. E é isso. Eu vou nessa. Um abraço e até a próxima. Fijne dag.